Ah, ganhamos, meu Deus do céu, acabou agora. São Paulo 1, Juventude 0. Rapaz, que jogo, filho da mãe, que jogo, filho da mãe. São Paulo entrou sonolento demais, você não via a pegada, aquela coisa, aquele time rápido que teve contra o Corinthians simplesmente desapareceu contra o Juventude. Eu não sei se foi o gramado que estava pesado, no começo do primeiro tempo estava bastante molhado o gramado, dava para perceber. Mas por incrível que pareça, no primeiro tempo São Paulo jogou melhor. Aos 14 minutos teve uma chance com o Bobadilha que chutou no cantinho, o goleiro foi lá buscar. Aos 40 o Alisson chutou e o goleiro foi lá buscar de novo. Mas assim, muito pouco, cara, muito pouco Nossa, Juventude assim dava a impressão que se a gente montasse um time aqui no canal, a gente ia lá e goleava o Juventude, gente, com todo respeito, mas não dá, cara. O time é muito fraco, cara, muito fraco. E o São Paulo não conseguia fazer gol, não conseguia desenvolver as jogadas, muito devagar. O Cedric, cara, o Cedric, meu Deus do céu. O primeiro tempo acabou com o cruzamento do Cedric, cara, eu juro por Deus. Minha vontade era desligar a TV e não assistir mais. Se eu não tivesse que fazer o pós-jogo aqui, sinceramente eu tinha desligado a TV e não ia assistir mais, porque um lateral direito com cruzamento desse não dá, cara. O que que é isso? Baixou o Igor Vinícius no cara depois que renovou o contrato, cara? Que loucura é essa? Muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. Aí o São Paulo voltou para o segundo tempo, o Juventude ainda começou a gostar do jogo, eles começaram a trocar os jogadores e tinha um batalha lá, meu Deus do céu, cara. Se eu sou o técnico, eu tinha tirado esse cara nos 10 primeiros minutos de jogo, o cara tava dormindo em campo, cara, dormindo, simplesmente dormindo em campo, totalmente desligado. E aí o técnico tirou ele no segundo tempo, o Juventude melhorou pra caramba, voltou bem. O São Paulo ainda lento na transição, sabe? Até na saída de bola lá no começo do campo. Tava estranho hoje, cara. Não sei se o time tá sentindo cansaço, porque o Crespo não tem peça pra fazer as substituições, né? E não. Nossa, o jogo não desenvolvia. O São Paulo até teve algumas chances, mas nada assim na cara do gol, nada muito absurdo. E aí o São Paulo começou a trocar também, colocou o Rodriguinho, o Crespo colocou o Bobadilha na lateral direita, cara. Tirou o Cedric, colocou o Bobadilha lá. E o Ferrarese ficou atrás dele dando suporte. Pois aí colocou o Ferreirinha, aí a coisa andou. Eu até tinha pensado, meu, por que não colocou o Ferreirinha ainda? Mas talvez, acho que o jogador tá voltando de lesão faz pouco tempo, o campo tá pesado, enfim, acho, medo de lesão novamente, pode ser. Um que voltou a jogar finalmente pelo São Paulo, Luan, cara. Luan entrou em campo hoje. Pablo Maia entrou depois também. Entrou mais um, foi e o Enzo Dias, e aí saiu o Marcos Antônio, saiu o Wendel e saiu o Alisson. Cara, pouquinho antes disso, o Ferreirinha entrou, né? Ferreirinha já chegou buscando o jogo, tal, naquele jeito dele. Teve uma chance ali que o Luciano mandou para ele no meio entre os zagueiros, assim, ele não conseguiu dominar antes do goleiro sair. Se ele domina ali, era um abraço, era gol. É, Tava sozinho, praticamente sozinho. O Luciano achou um passe ali de meio campista, por incrível que pareça. E aí numa jogada na lateral, Ferreirinha veio pela esquerda, né? Ele botou o pé na bola, parou, o zagueiro abriu um pouquinho as pernas, ele meteu a bola no meio das pernas do zagueiro, mandou pro Marcos Antônio no meio da área, o Marcos Antônio tirou do goleiro, mandou pro Luciano, que só empurrou pra dentro do gol. A jogada foi muito bonita, foi um gol bem trabalhado, mas cara, fiquei chateado com esse jogo mesmo, cara. Fiquei chateado. Puta joguinho mais ou menos, viu? Mas pelo menos São Paulo fez o que precisava fazer, que era ganhar o jogo. Agora a gente tá na 12ª posição com 19 pontos. Estamos um ponto atrás do Corinthians só.
Pra quem tava brigando ali na zona de rebaixamento, puta merda, puta resultado. Agora tem o jogo no Morumbi, domingo contra o Fluminense. É um jogo difícil pra caramba pra gente, mas cara, o São Paulo precisa contratar. São Paulo precisa contratar jogadores urgente, cara. Um lateral direito é imprescindível, cara. O Cedric, infelizmente, não dá. Ele não consegue fazer um cruzamento, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Um lateral que não consegue cruzar a bola. Quer dizer, eu vi com o Igor Vinícius. Dei graças a Deus que a gente se desfez desse cara e veio outro que não sabe cruzar. Puta merda. Eu vou falar um pouco dos jogadores aqui. Já descasquei o Cedric, já dá pra perceber que eu tô feliz com ele, né? O Rafael foi bem, a bola não foi no gol. O Juventude não acertou nenhuma bola. Acho que agora no finalzinho que teve um cruzamento lá que o Rafael deu uma ponte, que ainda caiu de mau jeito. Achei que tinha se machucado, graças a Deus não deu nada. Ferrarese muito bem, Arboleda muito bem. Sabino foi mais ou menos, mas conseguiu se manter o nível, digamos assim. O Alan Franco foi poupado, porque ele saiu muito cansado do último jogo contra o Corinthians. O Cédric Soares, eu nem vou falar mais nada, pelo amor de Deus. O Bobadilha, enquanto estava lá como volante, foi muito bem. Depois foi para lateral, achei que ele não foi tão bem assim. Sinceramente, eu prefiro o Ferrarese fazendo a lateral direita. O Marcos Antônio foi legal, um pouco mais lento que o normal, mas foi legal. O Alisson achei abaixo hoje, apesar que ele tá meio fora de posição aqui nesse esquema do Crespo, mas achei ele um pouco abaixo. O Wendel também achei que foi bem abaixo do que o jogo contra o Corinthians. O André Silva praticamente não teve chance também, mas é aquelas coisas. Chega, o zagueiro fura, ele vai dominar a bola bate na canela e sai. Puta, cara, o André Silva é fraco também, viu? E o Luciano, assim, não fez muita coisa, mas fez o gol, cara. Fez o gol. 5 jogos aí, acho que 5 participações em gols. Não tem o que falar de um cara desse. Aí entrou o Ferreirinha, que foi o que salvou a gente, aquela jogada lá individual, foi o que salvou a gente, que fez a gente fazer o gol. O Enzo Dias não deu nem pra ver. O Rodriguinho achei que foi legal também. Teve uma hora que ele deu um passe lá pra ninguém perto da área, lá que eu fiquei muito puto. Mas fora isso, foi bem. O menino é novo, precisa dar uma colher de chá. Pablo Maia, o Luan, não deu nem pra ver direito. Aí o Tapia, o Dineno não entraram, o Alan Franco descansou. Então foi mais ou menos isso aí. O importante é que a gente venceu. Não vamos tentar nem pensar muito nesse jogo, nem criticar muito. Ganhamos, que era o que precisava fazer, conseguimos 3 pontos, afastamos da zona de rebaixamento. Agora é ter calma para esse jogo de domingo contra o Fluminense, que não vai ser fácil. O Fluminense aí também não voltou muito bem do Mundial, mas a gente sabe que o time tem potencial. É aguardar agora e ver o que dá domingo, tentar pelo menos um empate aí, porque esse jogo contra o Juventude não podia empatar de jeito nenhum. Mas graças a Deus aí conseguimos ganhar. E agora tentar arrancar pelo menos um pontinho lá contra o Fluminense. Se der para ganhar, melhor ainda, né? O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima e vamos, São Paulo!